O milionário fingiu ser cliente pobre em sua própria loja. Entrou com roupas simples, cansado e pediu um copo de água. Todos o ignoraram, desviaram o olhar, até que ela se aproximou. E as duas palavras que disse o deixaram completamente chocado. Apoie o canal deixando seu like e comentário e vamos para a nossa história. Rafael Mendes tinha o hábito de observar pessoas, não por curiosidade ociosa, mas por necessidade profissional. Aos 36 anos, comandava uma rede de 12 restaurantes espalhados por São Paulo, cada um projetado para oferecer experiências gastronômicas impecáveis. Havia aprendido, ao longo dos 15 anos, desde que abriu o primeiro estabelecimento em uma esquina modesta da Vila Madalena, que o sucesso de um negócio não estava apenas na qualidade da comida, mas em como as pessoas se sentiam ao cruzar a porta. E, ultimamente, Rafael sentia que havia perdido o controle dessa percepção. Sentado em seu escritório, no Itaim Bibi, envolto por janelas que mostravam a cidade fervilhante lá embaixo, ele folheava relatórios de satisfação dos clientes. Os números eram bons, excepcionais até, mas algo nas entrelinhas o incomodava. Reclamações sutis sobre atendimento frio, mecânico, elogios à comida, críticas veladas ao acolhimento. Rafael fechou a pasta e inclinou-se na cadeira de couro, olhando para o teto. Quando foi a última vez que ele próprio havia entrado em um de seus restaurantes sem ser reconhecido? Quando foi a última vez que experimentou o que seus clientes vivenciavam de verdade? A ideia surgiu como um estalo, simples, quase óbvia. Ele iria visitar seus próprios estabelecimentos disfarçado como um cliente comum, sem avisar gerentes, sem ser anunciado. Apenas entrar, observar, sentir. Rafael sorriu pela primeira vez em semanas. No dia seguinte, acordou com uma determinação que não sentia há tempos. Abriu o armário e ignorou os ternos italianos perfeitamente alinhados. Procurou no fundo, onde guardava roupas que raramente usava, e encontrou uma calça jeans desbotada, uma camiseta cinza simples e um tênis gasto. Olhou-se no espelho. O homem que o encarava de volta parecia diferente. Não era o CEO bem vestido que presidia reuniões. Era alguém comum, anônimo, perfeito. Escolheu o restaurante de Pinheiros para a primeira visita. Era uma unidade média, nem a mais movimentada nem a menos. Ficava em uma rua tranquila, arborizada, frequentada por moradores do bairro e universitários da região. Rafael conhecia bem o lugar. Tinha inaugurado pessoalmente 3 anos atrás, mas nunca tinha estado lá sem que todos soubessem quem ele era. Estacionou o carro 3 quarteirões antes e caminhou. O sol de meio de tarde batia forte, típico de fevereiro em São Paulo. As árvores antigas formavam sombras agradáveis na calçada. Rafael empurrou a porta de vidro e entrou. O ambiente estava moderadamente cheio. Alguns casais conversavam em mesas próximas às janelas, um grupo de amigos ria alto no canto e havia pessoas sozinhas, provavelmente trabalhando em laptops. A decoração era clean, moderna, com toques de madeira e plantas que davam um ar acolhedor. Rafael ficou parado na entrada por alguns segundos, esperando. Ninguém veio recebê-lo. Ele franziu a testa. Nos restaurantes dele havia um padrão. Clientes deveriam ser recepcionados em até 15 segundos. Contou mentalmente. 20, 30, 40 segundos. Finalmente, uma garçonete surgiu apressada de dentro da cozinha, segurando uma bandeja vazia. Ela o viu e abriu um sorriso educado, embora os olhos revelassem cansaço. Era jovem, provavelmente na casa dos 20 e poucos anos. Cabelos castanhos presos em um coque baixo, uniforme impecável. Apesar de parecer que estava ali há horas, havia algo diferente nela, não apenas na aparência, mas na energia que trazia. Mesmo claramente sobrecarregada, ela não parecia apática. Seus olhos escuros tinham uma profundidade que chamou a atenção de Rafael imediatamente. Boa tarde, desculpe a demora. Pode escolher qualquer mesa que preferir, ela disse, a voz suave e genuína. Rafael acenou com a cabeça e escolheu uma mesa ao fundo, perto da janela.
Dali, conseguia observar todo o salão sem ser muito notado. A garçonete o seguiu, limpou rapidamente a mesa com um pano e entregou o cardápio. Vou buscar água para o senhor, já volto. Ela se afastou antes que Rafael pudesse dizer qualquer coisa. Ele observou o movimento do salão. A equipe estava claramente desfalcada. Contou apenas 3 garçons para atender todas as mesas, incluindo a moça que o recebeu. Todos pareciam estar correndo de um lado para o outro. Rafael fez uma anotação mental. Aquilo não deveria estar acontecendo. Olhou o cardápio sem realmente ler. Não estava ali para comer. Queria apenas observar, sentir o ambiente, testar como seria tratado. A garçoneta voltou com um copo de água gelada e o pousou delicadamente à sua frente. Já sabe o que vai querer ou prefere mais um tempo? Perguntou ela com um sorriso que parecia cansado, mas sincero. Rafael a olhou por um momento. Havia algo nela que o fazia querer prolongar a conversa, entender melhor. Na verdade, ele disse, mantendo o tom casual, acho que só quero a água mesmo. A reação dela foi instantânea, mas não foi o que Rafael esperava. Ela não franziu a testa, não demonstrou irritação ou impaciência. Em vez disso, inclinou levemente a cabeça como se estivesse tentando entender melhor. Tem certeza? Está calor hoje. Imagino que deve estar cansado. Posso trazer algo leve se preferir. Temos um suco de maracujá natural que é uma delícia. A oferta era gentil, sem pressão. Rafael sentiu algo estranho. Não era pena, não era condescendência. Era cuidado genuíno. Só a água está bom. Ele insistiu, observando a reação dela. Marina assentiu sem julgamento, sem problemas. Se mudar de ideia, é só chamar. Ela ia se afastar quando Rafael a interrompeu. Posso perguntar seu nome? Ela virou-se, um pouco surpresa, mas sorriu. Marina. Marina, ele repetiu, testando o nome. Você trabalha aqui há quanto tempo? Quase 1 ano. Ela cruzou os braços de leve, relaxando a postura. Parecia genuinamente disposta a conversar, mesmo com o salão cheio. E você gosta? Rafael perguntou curioso. A pergunta era direta, mas ele queria saber. Marina hesitou por um momento, como se estivesse medindo as palavras. Gosto. O trabalho é puxado, mas as pessoas aqui são boas. E eu preciso do emprego. Havia uma honestidade crua naquela resposta. Sem floreios, sem falsidade. Rafael assentiu. Entendo. Marina sorriu de novo, dessa vez com um toque de curiosidade. E o senhor? Mora aqui por perto? Rafael quase respondeu automaticamente. Quase disse que morava em um apartamento de cobertura nos jardins. Mas se lembrou do disfarce. Moro um pouco longe. Estava passando pela região e resolvi entrar. Ah, que bom que escolheu a gente. Ela fez uma pausa e apontou discretamente para a janela. Essa época do ano Pinheiros fica linda. As árvores, o movimento. Às vezes, eu paro só para olhar. Rafael seguiu o olhar dela. A rua realmente era bonita. Ele tinha escolhido o ponto por isso, anos atrás. Mas nunca tinha parado para realmente apreciar. Sempre foi sobre localização estratégica, fluxo de clientes, potencial comercial. Marina, ao contrário, via beleza. Você gosta de observar as pessoas? Rafael perguntou. Gosto, ela admitiu. Cada pessoa que entra aqui tem uma história. É interessante tentar imaginar. Rafael sentiu um leve aperto no peito. Ele tinha perdido isso. A capacidade de ver as pessoas como histórias, como indivíduos. Nos últimos anos, todos se tornaram números, clientes, dados, lucro. E o que você imagina sobre mim? A pergunta saiu antes que ele pudesse pensar. Marina riu baixinho, um som leve e agradável. Não sei. O senhor parece cansado, como se estivesse carregando algo pesado. A observação foi tão precisa que Rafael ficou em silêncio. Ela tinha razão. Ele estava cansado, cansado de reuniões intermináveis, de relatórios, de decisões que pareciam nunca acabar. Cansado de ser Rafael Mendes, o empresário de sucesso. Cansado de uma vida que, de fora, parecia perfeita, mas que, por dentro, parecia cada vez mais vazia. Desculpa, Marina disse rapidamente, percebendo o silêncio.
Não queria ser intrometida. Não foi, Rafael respondeu, a voz mais suave do que pretendia. Você acertou. Marina sorriu, um sorriso pequeno, quase tímido. Bom, se precisar de alguma coisa, é só chamar. Ela se afastou para atender outra mesa. Rafael ficou olhando para ela por um momento antes de desviar o olhar. Aquela moça tinha algo raro, algo que ele não via há muito tempo. Autenticidade. Pegou o copo de água e bebeu devagar, observando o salão. Os outros garçons também pareciam esforçados, mas havia uma diferença. Eles faziam o trabalho mecanicamente. Marina, não. Ela interagia, sorria, parecia realmente se importar. Rafael passou quase 1 hora sentado ali, apenas observando. Marina atendia várias mesas, sempre atenciosa, sempre presente. Em determinado momento, um cliente derramou suco na mesa. Marina correu para limpar, rindo junto com ele, dizendo que aquilo acontecia o tempo todo. O homem saiu sorrindo. Outra cliente, uma senhora idosa, pediu ajuda para escolher algo no cardápio. Marina sentou-se ao lado dela por alguns minutos, explicando cada prato com paciência, como se não tivesse mais nada para fazer. A senhora agradeceu emocionada. Rafael observava tudo em silêncio. Aquilo era o que ele tinha construído? Ou aquilo era apenas Marina? Quando finalmente se levantou para sair, chamou Marina. Ela veio rapidamente, sorrindo. Vai embora já? Sim, quanto fica? Marina olhou para o copo vazio sobre a mesa e balançou a cabeça. Nada, foi só água. Rafael insistiu. Mas eu ocupei a mesa. Não tem problema, ela disse com naturalidade. Você só pediu água. Não vou cobrar por isso. Rafael ficou parado, processando. Ela podia ter cobrado. Couvert, taxa de serviço, qualquer coisa. Mas não, ela simplesmente deixou. Obrigado, ele disse. E algo na voz dele fez Marina inclinar a cabeça curiosa. De nada. Rafael estava quase na porta quando se virou. Marina, ela olhou para ele esperando. Por que você faz isso? Fazer o quê? Tratar as pessoas assim, com tanta atenção. Marina pareceu pensar por um momento. Então encolheu os ombros levemente. Porque eu sei como é ser tratada mal. E jurei que se um dia eu tivesse a chance de fazer diferente, eu faria. A resposta foi simples, direta, mas carregada de significado. Rafael acenou com a cabeça e saiu. Já na calçada, respirou fundo. O sol estava começando a se pôr, pintando o céu de laranja e rosa. Ele olhou para trás, para o restaurante. Através da janela, conseguia ver Marina rindo de algo que um cliente disse. 2 palavras. Ele ainda não sabia quais eram. Mas sabia com absoluta certeza que aquela moça tinha acabado de mudar alguma coisa dentro dele. E ele precisava descobrir o quê. Rafael não conseguiu parar de pensar em Marina durante todo o caminho de volta para casa. O trânsito pesado da Marginal Pinheiros, que normalmente o irritava profundamente, passou despercebido. Sua mente estava presa naquele restaurante, naqueles olhos escuros que pareciam enxergar além das aparências, naquela voz suave que carregava uma sabedoria silenciosa. Estacionou na garagem do prédio e subiu para o apartamento em silêncio. A cobertura era ampla, decorada por um designer renomado, com móveis modernos e obras de arte espalhadas pelas paredes. Tudo impecável, tudo no lugar. Mas ao entrar, Rafael sentiu o vazio habitual apertar o peito. Largou a chave sobre o balcão da cozinha americana e foi direto para a varanda. A vista era de tirar o fôlego. São Paulo se estendia diante dele, milhões de luzes piscando na noite que se aproximava. Ele costumava se orgulhar daquilo, da altura em que havia chegado, literalmente e figurativamente. Mas naquele momento, olhando para a cidade lá embaixo, sentiu-se mais distante do que nunca. Pensou em Marina novamente, na forma como ela tratava cada cliente como se fosse importante, como se cada interação tivesse valor. Rafael tentou se lembrar da última vez que havia feito algo assim. Da última vez que tinha olhado para alguém e realmente visto a pessoa, não apenas a função que ela desempenhava. Não conseguiu. Nos dias seguintes, Rafael visitou outros 3 restaurantes da rede.
sempre disfarçado, sempre pedindo apenas água ou algo simples, e em todos eles encontrou exatamente o que temia: atendimento correto, mas frio, educado, mas mecânico. Os funcionários faziam o trabalho, seguiam os protocolos, mas não havia alma. Ninguém olhava nos olhos dos clientes como Marina fazia. Ninguém sorria daquela forma genuína, ninguém se importava de verdade. Na quinta-feira daquela semana, Rafael estava de volta ao escritório, mas sua mente continuava vagando. Tinha reuniões agendadas o dia inteiro, contratos para revisar, fornecedores para aprovar, mas não conseguia se concentrar. Seu assistente, João, entrou na sala com mais um relatório. Era um jovem eficiente, sempre pontual, sempre correto. Mas enquanto ele falava sobre os números do mês, Rafael se pegou observando. João estava ali há 3 anos. Rafael sabia seu nome, sua função, sua competência, mas sabia mais alguma coisa? Sabia se ele tinha família, se era feliz, se tinha sonhos além daquele trabalho. João, Rafael o interrompeu no meio de uma frase sobre margem de lucro. O rapaz parou, surpreso. Sim, senhor. Você gosta de trabalhar aqui? A pergunta pegou João desprevenido. Ele piscou algumas vezes, claramente confuso. Claro, senhor, é uma excelente oportunidade. Não era isso que eu perguntei. Rafael se inclinou para a frente, apoiando os cotovelos na mesa. Eu perguntei se você gosta. João hesitou. Rafael podia ver o conflito nos olhos dele. A luta entre dizer o que achava que o chefe queria ouvir e ser honesto. É desafiador, João finalmente respondeu. Aprendo muito. Mas às vezes sinto que sou só mais uma peça na engrenagem, sabe? Rafael assentiu lentamente. Entendo. Desculpe, senhor, eu não quis. Não precisa se desculpar. Obrigado pela honestidade. João saiu da sala ainda confuso, mas Rafael ficou pensando. Mais uma peça na engrenagem. Era exatamente assim que ele tinha tratado todos ao seu redor. Como peças, funcionais, necessárias, mas substituíveis. Naquela noite, Rafael pegou o carro e voltou para Pinheiros. Não planejou. Simplesmente se viu dirigindo naquela direção, estacionando na mesma rua, caminhando até o restaurante. Eram quase 8 da noite, e o movimento estava mais intenso. Ele entrou e imediatamente a procurou. Marina estava atrás do balcão, organizando comandas. Quando olhou para cima e o viu, seus olhos se iluminaram com reconhecimento. Boa noite, voltou! Ela sorriu, genuinamente contente em vê-lo. Voltei, Rafael confirmou, sentindo-se estranhamente nervoso. Mesma mesa de sempre? Marina perguntou, já pegando um cardápio. Se estiver livre. Estava. Rafael sentou-se e esperou enquanto Marina terminava de organizar algo na cozinha. Quando ela voltou, trazia o mesmo copo de água gelada. Hoje vai querer mais do que água? Ela perguntou, com um leve tom de brincadeira na voz. Rafael sorriu. Era a primeira vez em dias que sorria de verdade. Acho que sim. O que você recomenda? Marina apoiou a mão no quadril pensativa. Depende do que você gosta. Se quiser algo leve, o peixe grelhado com legumes é ótimo. Se estiver com mais fome, o risoto de camarão é o favorito da casa. E qual é o seu favorito? Rafael perguntou curioso. Marina riu. Eu raramente como aqui, mas quando como, sempre peço a moqueca. Minha avó fazia uma parecida quando eu era pequena. Não é igual, mas me faz lembrar dela. Havia uma ternura na voz dela ao mencionar a avó. Rafael percebeu e quis saber mais. Sua avó ainda faz? Faz, mas não com tanta frequência. Ela já está com idade, então eu que cozinho agora. Mas de vez em quando ela insiste em fazer. Diz que é para eu não esquecer de onde vim. Marina sorriu, mas havia uma sombra de preocupação nos olhos. Vocês são próximas? Rafael perguntou, sem pensar se estava sendo invasivo. Marina pareceu não se importar. Muito. Ela me criou. Meus pais, não estavam presentes. Então foi só nós duas por muito tempo. Ela trabalhou a vida inteira como costureira para me dar um teto, comida, educação. Agora é minha vez de cuidar dela. Rafael sentiu algo apertar no peito novamente.
Ela mora com você? Sim, a aposentadoria dela não cobre nem metade das contas, então eu ajudo no que posso. Por isso trabalho aqui e faço uns bicos de fim de semana também. Nada demais, só ajudando em eventos, essas coisas. A naturalidade com que Marina falava sobre trabalhar dobrado, sobre sustentar a avó, sobre carregar responsabilidades que muitos nem considerariam, deixou Rafael sem palavras. Ele tinha construído um império, tinha mais dinheiro do que jamais conseguiria gastar, e mesmo assim vivia reclamando de cansaço, de pressão, de peso. Marina carregava o mundo nos ombros e ainda encontrava forças para sorrir, para tratar estranhos com gentileza, para fazer moqueca nos fins de semana. Você é incrível, Rafael disse, antes de conseguir se conter. Marina piscou, surpresa. Como assim? Você trabalha tanto, carrega tanta coisa e ainda trata todo mundo com tanta humanidade. É raro. Marina corou levemente, desviando o olhar. Eu só faço o que precisa ser feito. Qualquer pessoa faria. Não, Rafael disse firme. Não faria. A maioria das pessoas na sua posição estaria amarga, cansada, indiferente. Você não. Você escolhe ser gentil. Marina ficou em silêncio por um momento, claramente sem saber como responder. Então, encolheu os ombros. Minha avó sempre diz que a gente não controla o que a vida joga na gente, mas a gente controla como reage. Eu escolho reagir com gentileza porque já fui tratada com crueldade e sei como dói. Duas palavras ecoaram na mente de Rafael. Ele ainda não as tinha ouvido de forma explícita, mas agora entendia. A resposta de Marina naquele primeiro dia, sobre tratar as pessoas bem porque sabia como era ser maltratada, carregava um peso profundo. Ela tinha sofrido, tinha sido machucada, e mesmo assim, escolheu ser diferente. Vou trazer a moqueca para você, Marina disse, quebrando o silêncio emocional que havia se formado. Acho que vai gostar. Ela se afastou antes que Rafael pudesse responder. Ele ficou olhando para ela enquanto ela entrava na cozinha, conversando com o pessoal de lá, rindo de alguma piada interna. Havia uma leveza nela que contrastava com o peso que carregava. E Rafael, pela primeira vez em muito tempo, sentiu vontade de fazer algo além de construir negócios e acumular sucesso. Sentiu vontade de conhecer aquela moça de verdade, de entender sua história, de estar perto daquela luz que ela carregava. A moqueca chegou minutos depois, fumegante e aromática. Marina a serviu com cuidado, ajeitando os acompanhamentos ao redor. Espero que goste, ela disse sorrindo. Rafael provou. Era deliciosa. Está perfeita. Fico feliz. Marina ia se afastar novamente, mas Rafael a chamou. Marina? Sim? Posso perguntar uma coisa? Ela assentiu, curiosa. Por que você ainda sorri? Depois de tudo que você enfrenta, por que ainda tem essa luz? Marina olhou para ele por um longo momento. Então, sua expressão se suavizou. Porque se eu deixar o peso apagar minha luz, então quem me machucou venceu. E eu não vou deixar isso acontecer. A resposta foi simples, direta e devastadora. Rafael sentiu algo se quebrar dentro dele. Todas as desculpas que havia dado a si mesmo ao longo dos anos, todas as justificativas para sua frieza, seu distanciamento, sua obsessão por sucesso, desmoronaram diante daquelas palavras. Marina não tinha nada, e ainda assim tinha tudo. Obrigado, Rafael disse a voz rouca. Marina sorriu, sem entender completamente o peso daquele agradecimento, e voltou ao trabalho. Rafael terminou a refeição em silêncio, saboreando cada garfada, mas mais do que isso, saboreando a sensação estranha e nova de estar presente, de realmente estar ali, naquele momento, naquele lugar, conectado a algo maior do que planilhas e lucros. Quando pediu a conta, Marina trouxe com um sorriso. Dessa vez você comeu de verdade, então vou ter que cobrar. Ela brincou. Rafael riu. Justo. Pagou generosamente, deixando uma gorjeta que fez Marina arregalar os olhos. Isso é demais. Não é, Rafael a interrompeu.
Você merece muito mais do que isso. Marina ficou sem palavras. Rafael se levantou, ajeitou a carteira no bolso e olhou para ela uma última vez antes de sair. Até breve, Marina. Até breve, ela respondeu, ainda segurando a nota na mão, confusa e tocada ao mesmo tempo. Rafael saiu na noite quente de São Paulo, mas pela primeira vez em anos, sentiu algo parecido com esperança. Rafael acordou no sábado seguinte com uma sensação estranha. Pela primeira vez em meses, não tinha reuniões agendadas, não tinha compromissos urgentes. O fim de semana estava livre. Normalmente, aproveitaria para revisar relatórios ou planejar estratégias para a semana seguinte. Mas naquela manhã, olhando para o teto do quarto, tudo o que conseguia pensar era em Marina. Levantou-se, preparou um café e sentou-se na varanda. O sol da manhã iluminava a cidade de forma diferente, mais suave. Rafael pegou o celular e abriu o aplicativo de gestão dos restaurantes. Podia acessar câmeras, relatórios de vendas, escalas de funcionários. Digitou o código da unidade de Pinheiros e acessou a escala. O nome de Marina apareceu. Ela trabalharia das 10 da manhã às 6 da tarde. Rafael olhou para o relógio. 9h15. Tomou uma decisão impulsiva. Foi até o closet, vestiu a mesma roupa casual da primeira vez e saiu. Não planejou exatamente o que faria. Só sabia que queria vê-la novamente. Chegou ao restaurante pouco depois das 10. O movimento do sábado era diferente. Mais famílias, mais casais, mais crianças. A energia era mais leve, menos corporativa. Rafael entrou e imediatamente a viu. Marina estava arrumando uma mesa perto da janela, ajeitando as flores no centro com cuidado. Quando ela o viu, seu rosto se iluminou de uma forma que fez o coração dele acelerar. Você está virando cliente frequente, ela disse, caminhando até ele. Começo a achar que nossa comida é boa mesmo. Rafael sorriu. Mas não é só a comida. Marina inclinou a cabeça curiosa, mas não perguntou. Apenas o guiou até uma mesa. Mesma de sempre? Por favor. Rafael sentou-se e Marina trouxe o cardápio, mas ele nem olhou. Deixa eu adivinhar, ela disse, apoiando a mão na cintura. Vai querer só água de novo? Hoje vou arriscar. O que você acha que eu devia comer? Marina pensou por um momento, mordendo levemente o lábio inferior em concentração. Rafael percebeu que gostava daquele gesto. Tapioca recheada é um dos cafés da manhã mais pedidos no sábado. A gente faz com queijo coalho e um mel especial. É simples, mas é reconfortante. Reconfortante, Rafael repetiu. Gostei da descrição, vou querer. Marina anotou e foi até a cozinha. Rafael aproveitou para observar o ambiente. Havia uma família próxima, os pais tentando convencer um menino pequeno a comer enquanto ele só queria brincar com um carrinho. Havia um casal idoso, dividindo um prato, conversando baixo e sorrindo um para o outro. Havia vida ali, e Rafael tinha sido responsável por criar aquele espaço, mas nunca tinha realmente apreciado o que ele representava. Marina voltou com a tapioca e um suco de laranja natural. O suco é por conta da casa, ela disse piscando. Você parece precisar de vitamina C. Rafael riu. E você parece ter opinião sobre tudo. Só sobre coisas importantes. Marina rebateu sorrindo. Ela ia se afastar, mas Rafael a chamou de novo. Marina, você pode sentar um pouco? Ela olhou ao redor. O movimento estava tranquilo. Os outros garçons davam conta. Só um minutinho. Sentou-se na cadeira à frente dele. Rafael não tinha planejado o que dizer. Só queria a companhia dela. Como está sua avó? Ele perguntou. Marina pareceu surpresa pela pergunta, mas sorriu. Ela está bem. Essa semana estava animada porque uma amiga dela veio visitar. Ficaram a tarde inteira relembrando histórias antigas, rindo de coisas que só elas entendem. Parece bom. Minha avó sempre foi muito sociável. Mesmo agora, com a idade, ela não perde a vontade de conversar, de estar perto das pessoas. Marina fez uma pausa, o olhar distante. Às vezes eu fico pensando no que ela abriu mão por mim. Ela era jovem ainda quando meus pais me deixaram com ela.
Podia ter recomeçado, podia ter vivido a vida dela, mas escolheu ficar e me criar. Rafael ouviu em silêncio. Havia uma reverência na forma como Marina falava da avó. Ela nunca te fez sentir que foi um sacrifício? Marina balançou a cabeça. Nunca. Pelo contrário, ela sempre dizia que eu era o melhor presente que a vida tinha dado a ela. Mesmo nos dias difíceis, quando faltava dinheiro, quando o trabalho era pesado, ela nunca reclamou. Só amou incondicionalmente. Rafael sentiu um aperto no peito. Tentou se lembrar de alguém que o tivesse amado assim. Seus pais tinham sido presentes, mas distantes, orgulhosos de suas conquistas, mas nunca realmente próximos. Quando ele abriu o primeiro restaurante, eles disseram que era um risco desnecessário. Quando ele teve sucesso, disseram que era sorte. Nunca houve o tipo de amor que Marina descrevia. Você tem sorte, Rafael disse, a voz baixa. Eu sei. Marina olhou para ele com atenção. E você? Tem família? Rafael hesitou. Era uma pergunta simples, mas carregada. Tenho pais, mas não somos próximos. Eles vivem em Campinas. Nos falamos de vez em quando, mas é tudo muito formal. Isso deve ser solitário. A observação foi gentil, mas certeira. Rafael assentiu. Marina ficou em silêncio por um momento e então estendeu a mão sobre a mesa, tocando levemente a dele. Sinto muito. O toque foi breve, mas Rafael sentiu como se tivesse durado uma eternidade. Quando Marina retirou a mão, ele ainda sentia o calor. Obrigado, ele disse, e desta vez ela entendeu o peso. Um dos garçons chamou Marina e ela se levantou. Preciso voltar ao trabalho, mas aproveite a tapioca. E se quiser mais alguma coisa, é só chamar. Rafael comeu devagar, saboreando cada pedaço. A comida era simples, como Marina tinha dito, mas era reconfortante. E ele percebeu que era exatamente disso que precisava. Depois de terminar, ficou sentado por mais algum tempo, apenas observando. Marina atendia outras mesas com a mesma atenção que dava a ele. Não havia preferência, não havia falsidade. Ela genuinamente se importava com todos. Em determinado momento, uma mulher derramou café sobre a própria blusa. Ficou visivelmente constrangida, tentando limpar com um guardanapo. Marina correu até a cozinha e voltou com uma toalha úmida e uma blusa limpa. Tenho uma extra aqui. É do uniforme, mas vai servir enquanto a sua seca. Ela ofereceu. A mulher ficou emocionada. Você não precisa. Eu sei, mas quero ajudar. Marina sorriu e a mulher aceitou, agradecendo repetidamente. Rafael observou tudo. Aquilo não estava em nenhum manual de treinamento. Nenhum protocolo dizia para funcionários oferecerem roupas pessoais a clientes. Marina fazia porque era quem ela era. Quando finalmente Rafael pediu a conta e se levantou para sair, Marina veio se despedir. Até a próxima, ela disse sorrindo. Você está começando a fazer parte do cenário aqui. Rafael riu. Isso é bom ou ruim? Bom. Definitivamente bom. Ele ia sair quando se virou. Marina! Sim? Se eu te convidasse para tomar um café fora daqui, você aceitaria? A pergunta saiu impulsiva, sem planejamento. Marina piscou, claramente surpresa. Um café? Ou um chá? Ou uma caminhada? Qualquer coisa. Só queria conversar com você fora daqui, sem você estar trabalhando. Marina olhou para ele por um longo momento. Rafael podia ver a hesitação nos olhos dela. Eu não sei se... Não precisa responder agora. Rafael a interrompeu percebendo a tensão. Só pensa. Se quiser, ótimo. Se não quiser, sem problema. Não vai mudar nada. Marina assentiu devagar. Vou pensar. Rafael sorriu, acenou e saiu. Lá fora, respirou fundo. Tinha acabado de fazer algo completamente fora do seu padrão. Tinha se exposto, tinha arriscado e, estranhamente, não se arrependia. Naquela noite, sozinho no apartamento, Rafael tentou trabalhar. Abriu o laptop, revisou alguns e-mails, mas nada prendia sua atenção.
Sua mente estava presa naquela conversa, naquele toque breve de mão, naquele olhar hesitante quando ele fez o convite. Será que tinha sido precipitado? Será que Marina tinha achado estranho? Será que ele tinha colocado ela em uma posição desconfortável? Rafael fechou o laptop e foi até a varanda novamente. A cidade brilhava sob ele, mas tudo parecia distante, intangível. Ele tinha construído um império, tinha conquistado tudo o que imaginava querer. Mas Marina, com seu uniforme simples e seu sorriso genuíno, tinha algo que ele nunca teve: propósito, conexão, humanidade. E pela primeira vez, Rafael não queria apenas observar de longe. Queria fazer parte, queria entender, queria, de alguma forma inexplicável, estar perto daquela luz que ela carregava. Pegou o celular e olhou para a tela vazia. Não tinha o número dela. Não sabia onde ela morava além de perto daqui. Não sabia nada além do que ela tinha escolhido compartilhar. E talvez fosse exatamente por isso que ele estava tão fascinado. Marina era real. Em um mundo de fachadas e aparências, ela era autêntica. E Rafael, pela primeira vez em muito tempo, queria ser autêntico também. Os dias seguintes foram estranhos para Rafael. Ele tentou se manter ocupado, mergulhar no trabalho como sempre fazia. Mas algo tinha mudado. As reuniões pareciam intermináveis e vazias. As discussões sobre expansão, novos pontos comerciais, projeções de lucro, tudo soava mecânico. Ele se pegava olhando pela janela do escritório, pensando em Marina, em como ela tinha tocado sua mão brevemente, em como tinha olhado para ele quando ele fez o convite, na hesitação que ele viu nos olhos dela. Será que ela tinha pensado? Será que considerou a ideia? Na quarta-feira, Rafael não aguentou mais. Pegou o carro e foi até Pinheiros novamente. Dessa vez, não era horário de movimento intenso. Eram 4 da tarde, aquele período tranquilo entre o almoço e o jantar. Quando entrou, o restaurante estava quase vazio. Apenas 2 mesas ocupadas. E Marina estava lá, limpando o balcão com movimentos lentos, quase meditativos. Ela levantou os olhos e o viu. Houve um momento de surpresa, seguido de algo que Rafael não conseguiu decifrar. Alegria, nervosismo, ambos. Você de novo, ela disse, mas havia um sorriso nos lábios. Eu de novo, Rafael confirmou caminhando até o balcão em vez de escolher uma mesa. Marina largou o pano e cruzou os braços, apoiando-se no balcão. Começando a achar que você está me seguindo. Talvez esteja. Rafael admitiu, surpreendendo a si mesmo com a honestidade. Marina riu, um som baixo e genuíno. Bem, se é stalker, pelo menos é um stalker educado. Espero ser mais do que isso. Rafael segurou o olhar dela. Você pensou? Sobre o café? Marina desviou os olhos por um momento, mordendo o lábio inferior. Quando olhou de volta, havia uma seriedade nela que não estava lá antes. Pensei. E... Não sei se é uma boa ideia. A resposta foi honesta, mas doeu mais do que Rafael esperava. Por quê? Marina suspirou, olhando ao redor para garantir que ninguém estava ouvindo. Os outros 2 garçons estavam na cozinha. Porque você é cliente e eu sou funcionária e eu não sei nada sobre você além do que você me contou. E você não sabe nada sobre mim além do que eu escolhi mostrar. Então, me deixa conhecer você de verdade. Rafael insistiu, inclinando-se sobre o balcão. Não como cliente, não como funcionário. Só 2 pessoas conversando. Marina olhou para ele, e Rafael podia ver o conflito nos olhos dela. Ela queria. Ele sabia que ela queria, mas havia algo a segurando. Eu não saio muito, Marina finalmente disse. Trabalho aqui, trabalho nos fins de semana, cuido da minha avó. Não tenho tempo para isso. Para o quê? Para conhecer pessoas, para criar expectativas, para me decepcionar. A última palavra saiu carregada de dor. Rafael sentiu o peso dela. Alguém te decepcionou antes. Não foi uma pergunta, foi uma afirmação. Marina baixou os olhos. Mais de uma vez. Rafael ficou em silêncio, dando espaço para ela continuar se quisesse. E depois de um longo momento, ela quis. Minha última...
Tentativa de relacionamento foi há 2 anos. Eu tinha acabado de começar a trabalhar aqui. Conheci alguém, achei que era real. Ele parecia legal, atencioso, mas no final só queria alguém para sustentar os sonhos dele enquanto ele se encontrava. Havia amargura na voz, mas também resignação. Quando percebi que estava carregando tudo sozinha de novo, terminei. E desde então, não quis mais arriscar. Nem todos são assim, Rafael disse suavemente. Eu sei, Marina olhou para ele. Mas como eu sei que você não é? Era uma pergunta justa, e Rafael não tinha uma resposta fácil. Como ele provaria que era diferente? Como mostraria que não estava ali por capricho, por tédio, por curiosidade passageira? Você não sabe, ele admitiu. Ainda. Mas eu gostaria da chance de provar. Marina ficou em silêncio, os olhos estudando o rosto dele, como se estivesse procurando sinais de falsidade. Rafael sustentou o olhar, deixando que ela visse o que quisesse ver. Um café, Marina finalmente disse. Só um café, e se eu sentir que é só mais alguém perdendo meu tempo, eu vou embora. Rafael sentiu uma onda de alívio tão forte que quase riu. Justo. Marina pegou um guardanapo e uma caneta. Escreveu um número. Esse é meu celular, me manda uma mensagem, a gente marca. Ela deslizou o guardanapo sobre o balcão. Rafael pegou como se fosse algo precioso. Vou mandar hoje. Sem pressão, Marina disse, mas estava sorrindo. Um dos garçons saiu da cozinha e chamou Marina. Ela se virou para atendê-lo e Rafael aproveitou para sair. Não queria prolongar. Já tinha conseguido o que queria. Mais do que isso, tinha conseguido algo que não esperava. Esperança. No carro, antes de ligar o motor, Rafael digitou o número no celular e enviou uma mensagem simples. Oi, Marina. É o Rafael, o stalker educado do restaurante. Obrigado por me dar uma chance. A resposta veio minutos depois. Oi, stalker. De nada. Mas não me faça me arrepender. Rafael sorriu. Vou fazer o possível. Sábado à tarde funciona para você? Funciona. Saio às 14 horas daqui. Te busco às 14h30? Houve uma pausa antes da próxima mensagem. Não precisa me buscar. A gente se encontra em algum lugar. Rafael entendeu. Ela não queria que ele soubesse onde morava ainda. Não confiava completamente. E tudo bem. Era um processo. Tem algum lugar que você goste? Tem uma cafeteria perto do Largo da Batata. Café com prosa, conhece? Não, mas vou conhecer. Então te vejo lá. 14h30. Te vejo lá. Rafael guardou o celular e ligou o motor. Enquanto dirigia de volta para casa, percebeu que estava sorrindo. Um sorriso bobo, adolescente. Quando foi a última vez que tinha se sentido assim? Ansioso por algo que não tinha nada a ver com trabalho? Animado por uma simples conversa com alguém? Naquela noite, em vez de trabalhar, Rafael pesquisou sobre o café com prosa. Era um lugar pequeno, despretensioso, com avaliações excelentes. As fotos mostravam um ambiente aconchegante, com estantes de livros nas paredes, mesinhas de madeira e uma decoração simples, mas charmosa. Era exatamente o tipo de lugar que Marina escolheria. Autêntico, sem firulas. Rafael passou os próximos dias tentando não pensar demais sobre o sábado, mas era impossível. Cada reunião, cada relatório, cada decisão empresarial parecia trivial comparado ao encontro que se aproximava. Na sexta à noite, João entrou no escritório para entregar os números da semana. Rafael olhou rapidamente e assentiu. Ótimo trabalho! João piscou, surpreso. Era raro receber elogios diretos. Obrigado, senhor. João, Rafael o chamou antes que ele saísse. Sim? Você tem planos para o fim de semana? João pareceu confuso pela pergunta. Nada demais. Provavelmente vou visitar minha mãe no domingo. Isso é bom. Família é importante. Rafael fez uma pausa. Desculpa se eu nunca perguntei antes. João não disse nada, mas Rafael podia ver a surpresa estampada no rosto dele. Pode ir. Aproveite o fim de semana. Quando João saiu, Rafael se recostou na cadeira. Estava mudando, sutilmente, mas estava. E tudo por causa de uma garçonete que o tinha olhado nos olhos e visto além das aparências.
Sábado chegou com um céu limpo e ensolarado. Rafael acordou cedo, mais ansioso do que gostaria de admitir. Tomou banho, penteou o cabelo mais vezes do que necessário. Trocou de roupa 3 vezes antes de decidir por uma camisa simples e jeans. Queria parecer casual, mas não desleixado. Interessado, mas não desesperado. Saiu de casa mais cedo do que precisava e dirigiu até o Largo da Batata. Estacionou perto e caminhou até o Café com Prosa. Eram 14h20. Decidiu entrar e esperar dentro. O lugar era exatamente como nas fotos. Aconchegante, com cheiro de café fresco e som baixo de jazz. Escolheu uma mesa no canto de onde podia ver a porta. Pediu um café e esperou. 14h30 chegou. Depois, 14h35. Rafael começou a ficar nervoso. Será que ela tinha desistido? Às 14h40, a porta se abriu e Marina entrou. Ela olhou ao redor, o viu e sorriu. Estava diferente, sem o uniforme, com um vestido leve de cor azul, cabelos soltos caindo sobre os ombros. Linda. Rafael se levantou, quase derrubando a xícara. Oi. E oi? Marina respondeu, caminhando até ele. Desculpa o atraso, o ônibus atrasou. Sem problema, eu acabei de chegar também. Rafael mentiu, não querendo que ela se sentisse mal. Marina sentou-se e Rafael voltou para sua cadeira. Houve um momento de silêncio, não desconfortável, mas carregado de expectativa. Então, Marina começou, sorrindo. Aqui estamos, Rafael repetiu. E pela primeira vez em muito tempo, não tinha um roteiro, não tinha um plano. Só tinha vontade de conhecer a pessoa à sua frente e de deixar que ela o conhecesse também. Marina pegou o cardápio. O bolo de cenoura daqui é perfeito. A gente divide? Rafael sorriu. Perfeito. O bolo de cenoura chegou em 2 pratos pequenos, acompanhado de 2 cafés recém-passados. Marina pegou o garfo e provou, fechando os olhos em aprovação. Perfeito como sempre, ela murmurou. Rafael observou cada movimento dela. A forma como saboreava o bolo, como segurava a xícara com as 2 mãos, como olhava ao redor do café com familiaridade. Havia uma leveza nela que ele não tinha visto no restaurante. Aqui, longe do uniforme e das obrigações, Marina parecia mais ela mesma. Você vem muito aqui? Rafael perguntou. Quando consigo. Normalmente nos domingos de manhã, antes de ir para o outro trabalho. É o meu momento. Trago um livro, peço um café e finjo que tenho tempo infinito. Marina sorriu, um pouco nostálgica. Parece que você gosta de ler. Amo. Sempre fui assim. Quando criança, minha avó me levava para bibliotecas públicas. A gente não tinha dinheiro para comprar livros, então era a forma dela me dar mundos inteiros. Eu lia tudo. Romances, aventuras, biografias, tudo. Havia paixão na voz dela. Rafael se inclinou para a frente, genuinamente interessado. E o que você lê agora? Ultimamente, tenho lido muito sobre pessoas comuns que fizeram coisas extraordinárias. Sabe, gente que começou de baixo e construiu algo significativo. Não por dinheiro, mas por propósito. Ela fez uma pausa, mexendo no café. Acho inspirador. Rafael sentiu um aperto. Ele tinha começado de uma posição privilegiada, com apoio financeiro dos pais, mesmo que emocionalmente distantes. Nunca teve que lutar da forma como Marina lutava. E você? O que faz quando não está... Marina hesitou, percebendo que não sabia o que ele fazia, além de aparecer no restaurante. Trabalhando? Rafael completou, sorrindo. Eu trabalho muito, talvez até demais, mas quando consigo um tempo gosto de caminhar. Parece simples, mas me ajuda a pensar. Caminhar onde? Por aí. Às vezes no Ibirapuera, às vezes só pelas ruas mesmo. Observo a cidade, as pessoas. Tento entender como as coisas funcionam, sabe? Como as pessoas se conectam, o que as move. Marina inclinou a cabeça estudando-o. Você parece alguém que pensa muito. Penso. Talvez pense demais. Rafael deu um gole no café. Mas ultimamente tenho pensado em coisas diferentes. Como o quê? Como o que realmente importa. Passei tanto tempo construindo, crescendo, conquistando, mas esqueci de perguntar por quê.
Qual era o propósito de tudo isso? Marina ficou em silêncio por um momento. Depois disse suavemente: "E você descobriu?" Rafael olhou para ela. "Estou começando a..." Houve algo no ar entre eles, uma tensão agradável, uma compreensão silenciosa. Marina desviou o olhar primeiro, voltando a atenção para o bolo. "E sua família? Você disse que não é próximo dos seus pais, mas deve ter alguém, não?" Rafael balançou a cabeça. "Filho único, meus pais ainda estão juntos, mas sempre foram distantes, funcionais, mas não afetuosos. Eles se orgulham das minhas conquistas profissionais, mas nunca perguntam se eu sou feliz." "E você é?" A pergunta foi direta, sem rodeios. Rafael apreciou a honestidade. Estava começando a achar que não, mas algo mudou recentemente. "O quê?" "Conheci alguém que me fez questionar tudo." Rafael sustentou o olhar dela. "Alguém que me mostrou que sucesso sem conexão é só vazio." Marina corou levemente, mas não desviou os olhos. "Essa pessoa deve ser especial." "É." O silêncio voltou, mas confortável. Terminaram o bolo dividindo pequenas histórias. Marina contou sobre a vez que sua avó a ensinou a costurar, e ela acabou fazendo um buraco na cortina da sala. Rafael contou sobre a primeira vez que tentou cozinhar e quase incendiou a cozinha do apartamento. Riram juntos, e Rafael percebeu que não ria assim há muito tempo. Quando os cafés terminaram, Marina olhou o relógio. "Preciso ir. Tenho que estar no outro trabalho em 1 hora." "Onde você trabalha aos sábados?" Rafael perguntou. "Ajudo em festas. Sabe, servindo, organizando, essas coisas. Hoje é um aniversário de 15 anos. Vai ser longo." Havia cansaço na voz dela, mas não reclamação. Era apenas um fato. Rafael quis oferecer ajuda, dinheiro, qualquer coisa, mas sabia que seria um erro. Marina tinha orgulho, não aceitaria caridade. "Posso te levar?" ele ofereceu. Marina hesitou, e Rafael viu a luta interna. Finalmente, ela assentiu. "Tudo bem?" É em Santo Amaro. No caminho, Marina indicou as direções. Conversaram sobre coisas triviais, música no rádio, trânsito de São Paulo, o clima. Mas havia uma intimidade crescente, uma facilidade que não existia antes. Quando chegaram ao endereço, uma casa grande com decoração exuberante na frente, Marina se virou para ele. "Obrigada pelo café, pela conversa, por tudo. Posso te ver de novo?" Rafael perguntou esperançoso. "Sim, acho que sim." Marina sorriu. "Mas devagar, tá? Eu preciso de tempo para confiar." "Quanto tempo você precisar?" Marina abriu a porta, mas parou antes de sair. "Rafael?" "Sim? Por que você está fazendo isso? Por que eu?" Era a pergunta que ele sabia que viria eventualmente. E merecia uma resposta honesta. "Porque você me vê," Rafael disse simplesmente. "Todo mundo olha para mim e vê o que eu construí, o que eu tenho, o que eu consigo fazer por eles. Você me olha e vê eu, a pessoa. E faz muito tempo que alguém fez isso." Marina segurou o olhar dele por um longo momento. Então estendeu a mão e tocou levemente o rosto dele. Um gesto tão suave que Rafael quase não respirou. "Talvez porque eu reconheça alguém que também está tentando ser visto." Ela saiu do carro, fechou a porta e entrou na casa. Rafael ficou parado por alguns minutos, processando. Aquele toque, aquelas palavras, tudo ressoava dentro dele. Marina não estava impressionada com o que ele tinha, estava interessada em quem ele era. E talvez, pela primeira vez, Rafael estivesse começando a descobrir quem realmente era. Dirigiu de volta para casa, pensando em tudo que tinha acontecido. O café, a conversa, o toque. Cada detalhe parecia significativo, carregado de possibilidades. Quando chegou ao apartamento, em vez de abrir o laptop ou revisar e-mails, Rafael foi até a estante que decorava a sala. Tinha livros ali que nunca tinha lido, comprados mais por estética do que por interesse. Pegou um ao acaso e sentou-se no sofá. Era um romance. Começou a ler e, pela primeira vez em anos, conseguiu se perder em uma história que não tinha nada a ver com negócios ou estratégias. Horas depois, o celular vibrou.
Era uma mensagem de Marina. Cheguei bem. Obrigada de novo. Foi bom. Rafael sorriu. Para mim também. Quando posso te ver de novo? Terça à noite? Folgo mais cedo. Perfeito. Jantar? Pode ser, mas nada muito chique. Prefiro lugares simples. Conheço um lugar. Vai gostar. Confiando em você, Stalker. Rafael riu sozinho. Não vai se arrepender. Nos dias seguintes, Rafael se pegou fazendo coisas que não fazia há anos. Ligou para os pais. A conversa foi breve, como sempre, mas pelo menos tentou. Conversou de verdade com João, perguntou sobre a mãe dele, sobre os planos dele. Visitou 2 dos restaurantes, mas dessa vez não como dono secreto. Entrou, se apresentou, conversou com a equipe, ouviu reclamações e sugestões. E realmente ouviu, não apenas fez anotações mentais. Na terça-feira, Rafael escolheu um restaurante pequeno na Vila Madalena. Era um lugar que ele conhecia há anos, discreto, com comida caseira excelente. Nada sofisticado, mas honesto. Encontrou Marina na frente. Ela estava de jeans e blusa simples, cabelos presos, mas ainda assim linda. Oi, ela disse sorrindo. Oi, pronta? Sempre. Entraram juntos. O dono do restaurante, seu Carlos, um senhor de quase 70 anos, cumprimentou Rafael com familiaridade. Quanto tempo, rapaz? Sumiu? Estive ocupado, seu Carlos, mas estou de volta. Rafael se virou para Marina. Esse é o melhor nhoque de São Paulo. Palavra de quem já comeu muito nhoque na vida. Marina riu. Vamos testar essa teoria, então. Sentaram-se em uma mesa no canto. O lugar estava cheio, barulhento, cheio de vida. Famílias jantando, amigos rindo, casais conversando. Era caloroso, acolhedor. Marina olhou ao redor, encantada. Adoro lugares assim. Com história, sabe? Dá para sentir que as pessoas realmente vivem aqui. Seu Carlos abriu esse restaurante há 40 anos. Começou só com uma mesa e uma panela. Hoje, tem clientes que vêm desde o primeiro dia. Marina olhou para Rafael com admiração. Como você conhece esse lugar? Rafael hesitou. Era a hora. Ele não podia continuar escondendo quem era. Não de Marina. Marina, tem uma coisa que eu preciso te contar. Ela percebeu a seriedade no tom e endireitou a postura. O quê? Eu não fui completamente honesto com você. Rafael respirou fundo. Sobre quem eu sou. Marina ficou tensa imediatamente. Rafael podia ver a guarda dela subindo, os ombros ficando rígidos, o olhar se tornando cauteloso. O que você quer dizer com isso? Ela perguntou, a voz baixa, mas firme. Rafael engoliu seco. Era agora ou nunca. Eu não sou só um cliente que apareceu no restaurante por acaso, Marina. Eu sou o dono da rede inteira, incluindo o restaurante de Pinheiros onde você trabalha. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Marina o encarou, processando. Rafael podia ver as emoções passando pelo rosto dela. Confusão, surpresa e então algo que ele temia ver. Mágoa. Você é o dono? Ela repetiu, a voz trêmula. Você é meu chefe? Tecnicamente, sim. Mas Marina, deixa eu explicar. Você mentiu para mim. Não foi uma pergunta. Foi uma acusação. Eu não menti. Eu só omiti. Porque eu queria que você me conhecesse como pessoa, não como patrão, não como o dono milionário da empresa, só como Rafael. Marina balançou a cabeça, os olhos começando a brilhar com lágrimas contidas. Você me fez de idiota. Fiquei ali, contando minha vida, meus problemas, falando sobre trabalhar dobrado para pagar as contas, e você o tempo todo sabia. O tempo todo estava me avaliando como um teste? Não. Rafael estendeu a mão sobre a mesa, tentando alcançar a dela, mas Marina a retirou. Não foi assim. No começo, sim, eu estava testando o restaurante, mas depois que conheci você, Marina, tudo mudou. Eu voltei porque queria te ver, porque você me tocou de uma forma que ninguém mais tocou em anos. Como eu posso acreditar nisso? Marina perguntou, as lágrimas agora escorrendo livremente. Como eu sei que isso tudo não foi só curiosidade, ou pior, pena?
Porque eu estou aqui sendo honesto agora. Porque eu podia ter continuado escondendo, mas não posso mais. Não de você. Rafael sentiu o próprio peito apertando. Marina, você me fez lembrar o que é ser humano. Me fez questionar tudo que eu construí. Me fez querer ser uma pessoa melhor. Isso não é pena. Isso é... Ele hesitou, procurando as palavras certas. Isso é real. Marina limpou as lágrimas com as costas da mão, olhando para a mesa. Eu preciso pensar. Isso é demais. Eu entendo. Rafael sentiu o coração afundar. Mas, por favor, não desiste de mim ainda. Me dá uma chance de provar que isso é verdadeiro. Marina levantou-se, pegou a bolsa. Eu preciso ir. Marina, espera. Não, eu realmente preciso ir. Preciso processar tudo isso. Ela olhou para ele uma última vez e Rafael viu a dor nos olhos dela. Você me fez acreditar que alguém finalmente me via pelo que eu sou. Mas o tempo todo, eu é que não estava vendo você. Ela saiu antes que Rafael pudesse responder. Seu Carlos se aproximou preocupado. Está tudo bem, rapaz? Rafael balançou a cabeça. Não, não está. Passou os próximos dias em um estado de agonia. Mandou mensagens para Marina, mas ela não respondeu. Tentou ir ao restaurante, mas ela tinha pedido folga. João lhe informou que Marina tinha ligado, dizendo que estava lidando com um problema pessoal. Rafael sabia que ele era o problema pessoal. Na sexta-feira, não aguentou mais. Foi até o restaurante de Pinheiros no final da tarde e esperou do outro lado da rua. Se ela não queria falar com ele, pelo menos ele queria garantir que ela estava bem. Às 6h30, Marina saiu. Ela parecia cansada, os ombros caídos. Rafael atravessou a rua antes de pensar melhor. Marina, ela parou, virou-se e o viu. Por um momento, pareceu que ia embora, mas então ficou parada, esperando. Eu sei que você não quer falar comigo. Rafael começou, mantendo distância para não pressioná-la. E eu respeito isso, mas preciso que você saiba algumas coisas. Marina cruzou os braços, esperando. Primeiro, você estava certa. Eu deveria ter sido honesto desde o início. E sinto muito por não ter sido. Segundo, nada do que você me contou foi em vão. Cada conversa, cada história, cada momento mudou alguma coisa em mim. Me fez perceber que eu tinha construído um império, mas tinha perdido minha humanidade no processo. Rafael deu um passo à frente. E terceiro, e mais importante, eu me apaixonei por você. Pela forma como você vê o mundo, pela sua bondade, pela sua força. E eu sei que estraguei tudo, mas se você me der uma chance, só mais uma, eu prometo passar o resto do tempo que você me permitir provando que isso é real. Marina ficou em silêncio por um longo momento. Quando finalmente falou, a voz estava rouca de emoção. Você sabe o que mais me machucou? Rafael balançou a cabeça. Não foi você ser o dono, não foi você ter dinheiro. Foi você achar que eu não aceitaria você se soubesse a verdade, como se eu fosse tão superficial assim. Não foi isso. Foi sim. Marina o interrompeu, mas sem raiva, com tristeza. Você assumiu que eu te julgaria pela sua posição, do mesmo jeito que todo mundo te julga. Mas eu nunca fiz isso, Rafael. Eu te vi, a pessoa cansada, solitária, que entrou no restaurante procurando algo que nem sabia o que era. Eu vi você. Rafael sentiu as próprias lágrimas ameaçarem cair. Eu sei. E fui um idiota por não confiar nisso. Marina deu um passo à frente. Você foi... Mas... Ela fez uma pausa e Rafael prendeu a respiração. Mas eu entendo por quê. Quando você tem dinheiro, poder, todo mundo quer alguma coisa de você. Você aprende a se proteger. Eu entendo isso. Então você me perdoa? Rafael perguntou esperançoso. Não sei ainda, Marina admitiu. Mas estou disposta a tentar, de novo. Mas dessa vez, com honestidade total. Sem segredos. Sem segredos, Rafael prometeu. E tem mais uma coisa. Marina olhou para ele curiosa. O quê?
Eu fiz algumas mudanças nos restaurantes, aumentei os salários de todos os funcionários, implementei folgas remuneradas melhores, contratei mais gente para ninguém ficar sobrecarregado e criei um programa de apoio para funcionários que precisam de ajuda financeira para situações específicas, como cuidar de familiares idosos, por exemplo. Marina arregalou os olhos. Você fez isso? Fiz. Porque você me mostrou que uma empresa só é boa se cuida das pessoas que a fazem funcionar. E eu tinha esquecido disso. Marina cobriu a boca com a mão, os olhos marejados novamente, mas dessa vez não de dor, de emoção. Rafael, e não foi por você especificamente, ele continuou. Foi por todas as Marinas que trabalham para mim. Mas sim, você me inspirou. Você me mostrou o caminho. Marina deu mais um passo, agora bem perto dele. Você é impossível, sabia? Rafael sorriu, ainda inseguro. Isso é bom ou ruim? Ainda não decidi, mas ela estava sorrindo também. Havia silêncio novamente, mas diferente, mais leve, cheio de possibilidades. Posso te levar para casa? Rafael perguntou. Pode, mas só se você me contar tudo. Sua história real, de onde você veio, como construiu tudo, seus medos, seus sonhos, tudo, tudo. Rafael concordou. No caminho, ele contou. Sobre os pais distantes, sobre a solidão de construir um império sozinho, sobre como tinha se perdido no processo. Marina ouviu tudo, sem interromper, apenas segurando a mão dele sobre o câmbio em alguns momentos. Quando chegaram na frente da casa de Marina, uma construção simples, mas bem cuidada, ela se virou para ele. Quer conhecer minha avó? Rafael piscou surpreso. Sério? Ela é a pessoa mais importante da minha vida. Se você vai fazer parte dela, precisa conhecê-la. Eu adoraria. Saíram do carro juntos. Marina o guiou até a porta, pegou a chave e abriu. Vó, estou em casa. E trouxe alguém. Uma senhora de cabelos grisalhos apareceu da cozinha, limpando as mãos em um avental. Quando viu Rafael, seus olhos brilharam com curiosidade. Então, esse é o rapaz que tem deixado minha neta de cabeça nas nuvens? Marina corou. Vó, o quê? É verdade? A avó riu, estendendo a mão para Rafael. Sou Dona Helena. Entre, entre. Acabei de fazer um bolo. Rafael apertou a mão dela, sentindo o calor genuíno. Rafael, é um prazer conhecê-la. O prazer é meu. Qualquer pessoa que faz minha Marina sorrir assim é bem-vinda aqui. Marina olhou para Rafael e ele olhou de volta. E naquele momento, cercado pelo cheiro de bolo caseiro, pelo carinho de Dona Helena, pela simplicidade daquela casa que era um lar de verdade, Rafael entendeu. Ele tinha passado anos construindo impérios de vidro e aço, mas o que realmente importava estava ali, nas conexões genuínas, no amor verdadeiro, na humanidade que ele tinha esquecido. Marina segurou a mão dele. Vem, vou te mostrar as fotos de quando eu era criança. Prepare-se para rir. Rafael seguiu, o coração mais leve do que tinha estado em anos. E pela primeira vez, não estava pensando no futuro, nos negócios, nos planos. Estava apenas ali, presente, vivo, feliz, com a mulher que tinha devolvido sua humanidade. E isso era mais do que suficiente. Era tudo.